Olá, boa tarde, olha eu de volta. Agora, para finalizar as aulas de ciência da tarde, vamos lá para o nono ano, tá? Estamos um pouquinho avançado no horário, então vamos seguir, tá? Aguardo vocês, acompanhem aí as aulas e façam suas perguntas. Então, para o nono ano, a gente preparou uma aula hoje que vai tratar sobre as teorias atômicas, tá? Então, a gente vai estudar a estrutura da matéria e os modelos atômicos. São esses dois conteúdos que a gente vai trabalhar na aula de hoje: modelos atômicos e estrutura da matéria. Ou seja, a gente vai trabalhar com esses modelos e como eles surgiram, tá? Então, um pouco da história, né? Como essa história aconteceu. Então, toda a história da estrutura atômica e dos átomos, eles acontecem na Grécia Antiga, com os filósofos gregos. A gente tem dois em especial que trabalhavam sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Então, no início, os filósofos pensavam que existiam o quê? Partículas indivisíveis, que elas faziam parte da composição de tudo que existia no mundo. E essa composição era baseada em 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter, que eles chamavam de éter. Então, esses seriam os 5 elementos que iriam fazer a composição de tudo que existia na Terra. Então, tudo que existia no mundo era a partir desses 5 elementos. Então, isso eram as ideias dos filósofos gregos que tratavam sobre a estrutura da matéria. Tá? E aí a gente começa com os primeiros que falaram sobre isso, que foi Leucipo e Demócrito. Então, Leucipo e Demócrito, eles fizeram vários experimentos e eles pegaram um pedaço de pedra, dividiram essa pedra em diversas vezes, né? Cada vez em espaços menores, em pedaços menores. Quando ele chegou no menor pedaço, né, dessa porção, que ele não conseguia dividir mais, ele chamou de partícula. E aí, quando tentou partir mais ainda, quando não era mais possível dividir nada, ele disse que aquilo dali era o átomo, ou seja, a menor partícula da matéria indivisível. E aí, depois dele, surgiram os outros modelos, né? Então, a ideia que eles defenderam era: eu tenho uma pedra, parto ela em pedaços, né, até chegar em porções pequenas, as partículas. Quando eu não consigo dividir mais, a gente tem o átomo. E aí esse modelo é baseado na intuição lógica. Agora a gente vai entender um pouquinho quem foram os outros modelos que surgiram a partir dessas ideias iniciais. Então, esses modelos eles surgem ao longo dos anos, baseado em definições diferentes. O primeiro modelo é o modelo de Dalton. Tá? Então, Dalton propôs um modelo baseado nas ideias de Leucipo e Demócrito, que ele dizia que o átomo era uma esfera maciça indivisível. Então, esse modelo de Dalton, que ele dizia que o átomo era uma partícula indivisível, né? Ele associou, o modelo dele é conhecido como bola de bilhar. Por quê? É isso, uma esfera maciça e mais nada, indivisível, não pode dividir ela. E aí, todas as substâncias eram formadas por átomos e eles se diferenciavam em suas propriedades. Então, as substâncias elas sofriam reações que se juntavam para formar outras. Essas eram as ideias de Dalton, que foi derrubada posteriormente pelo segundo modelo, que é o modelo de Thomson. Tá? O modelo de Thomson é um modelo que também ele tem uma ideia de esfera, só que essa esfera ela não é mais maciça. Tá? É uma esfera que tem sobre ela cargas, né? E essas cargas ele chamou são cargas negativas e a esfera seria diferenciada. E nessa esfera eu tinha essas cargas sobre ela. Esse modelo de Thomson ele surgiu no final do século XIX e ele investigava a natureza elétrica da matéria. Então, ele realizou um experimento com raios catódicos e produção de elétrons. Tá? A imagem, ele faz um experimento e aí ele conseguiu observar que havia uma diferenciação de cargas ali. Então, a primeira ideia de eletricidade, né, da natureza elétrica da matéria, ela surge com Thomson, que é o que diferencia ele de Dalton. Dalton disse que o átomo era uma esfera maciça e Thomson já vem que ele tem cargas. E aí uma curiosidade do modelo de Thomson são dos raios catódicos que são presentes, por exemplo, naquelas TVs de tubo. Hoje se utiliza muito pouco delas, mas as TVs de tubo elas são produzidas por tubos de raios catódicos. O modelo de Thomson
era de carga positiva, né, a esfera, e os elétrons eram as partículas que estavam sobre ele. Então, essa é a diferença do de Thomson para o de Dalton. Aí a gente vai agora... vocês vão fazer esse experimento na casa de vocês, tá? Vocês vão pegar uma bola, vão encher, vão atritar em uma camiseta ou num cabelo, né? Vão atritar essa bola e depois vão passar para ver se ela atrai os papéis ou não. Assim como no pelo. Atrita a bola e passa. Vocês vão ver o que acontece e depois vocês comentam. Façam esses experimentos e marquem a gente nas redes sociais que a gente vai estar repostando o que vocês estão fazendo. Então, vamos para o outro modelo. Esse modelo, né, essas discussões vocês vão fazer pós o experimento, tá? O que é que acontece? Aí a gente vai para o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, ele também vem para desfazer o modelo de Thomson. Rutherford propôs um modelo que também é conhecido como planetário. Esse modelo planetário é porque ele realizou um experimento lá, utilizando lâmina de ferro e um laser. E ele percebeu que o quê? Quando ele botava o laser, algumas partículas, alguns feixes de luz passavam reto e outros desviavam, né? Outros tinham desvio. E ele propôs que o quê? Que algumas partículas eram desviadas, por quê? Porque havia uma diferença de cargas ali presente. Ele dizia que o núcleo era positivo, e como esses raios eram positivo com positivo, eles vão se repelir. Então, por isso que eles desviavam. E aí os outros passavam. Esses que passavam, ele disse que tinha espaços vazios, que ele denominou de eletrosfera. Na eletrosfera estavam presentes quem? Os elétrons, que eram partículas com cargas negativas. Então, o núcleo era constituído por uma carga positiva e a esfera, a eletrosfera, constituída por elétrons. Então, por isso que o sistema dele ficou conhecido, o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, porque ele parece com o sistema solar. E o último modelo, né, que ainda existem outros modelos, mas a gente vai discutir até o modelo de Bohr, que há uma junção. O átomo de Bohr e o de Rutherford acrescentando algumas informações apenas. Então, o que Bohr fez? Rutherford dizia que os elétrons giravam em torno do núcleo em órbitas, né, que ele chamou de eletrosfera. Já Bohr disse que ele também girava em torno do núcleo. Só que essa eletrosfera ela era quantizada, ou seja, órbitas que tinham quantidades de energia diferente. Então, os elétrons se comportavam de forma estacionária e eles podiam, saindo, né, se fossem bombardeados ou se tivessem uma energia, sair de uma camada para outra. Então, Bohr chama de camada, né, as camadas da eletrosfera, que Rutherford defendeu. Por isso que o modelo de Bohr é chamado modelo Rutherford-Bohr, porque há contribuições de Rutherford para o modelo de Bohr. E aí a diferença de um para o outro é que no modelo de Bohr o núcleo não é uma carga positiva apenas, é constituído por prótons e nêutrons, prótons de carga positiva e nêutrons, como o próprio nome diz, não tem carga, e na eletrosfera ele era constituído por 7 camadas, e essas camadas tinham quantidades de energias diferentes, de acordo com a quantidade de elétrons ali presentes. Então, quanto mais camadas o átomo tiver, né, o elemento tiver, maior é a quantidade de elétrons ali presente. O que aprendemos hoje? A gente viu os modelos atômicos. Todos os modelos atômicos que a gente viu. Essa aula do 9º ano, ela está sendo um pouco mais curta devido a ter avançado um pouco nas aulas, tá bom? Mas a gente vai repostar todos esses materiais para vocês. Então, os modelos atômicos que a gente viu hoje foi o de Dalton, o de Thomson, o de Rutherford e o de Bohr. Dalton, modelo similar a uma bola de bilhar, átomo era uma esfera maciça. Rutherford, as camadas, Bohr também, e Thomson, o pudim de passas. Agora, a gente vai estar encerrando a aula. Encontro vocês na próxima aula, que acontecerá daqui a alguns dias e vocês serão informados. Espero que tenham gostado e acompanhado. Comente nas redes sociais.
Forte abraço.